Fala pessoal, aqui é o Thiago e estou apresentando aqui o Advanced Malditos Goblins. Esse jogo já tem um bom tempo. Na verdade, o Malditos Goblins ele foi criado lá em 2009 e disponibilizamos o PDF, tem até hoje no nosso site. E em 2013 nós desenvolvemos o Advanced, versão Advanced. A versão Advanced, ele nada mais é que o jogo, ele tem todo o jogo completo aqui, porém com alguns adicionais, algumas coisas mais divertidas para o jogo de Malditos Goblins. A versão Advanced você só encontra a versão impressa dele. Então você pode adquirir ele na loja, na nossa loja virtual, você pode adquirir o livro. E aqui a gente vai apresentar ele. Vamos ver então. Então, o jogo Malditos Goblins, a premissa desse jogo é a seguinte: nesse RPG você joga com um Goblin. Sim, essas pequenas criaturas nojentas, desgraçadas, chatas e insanas que morrem com muita facilidade. Morreu, rola um novo personagem. Então é basicamente isso: você joga com um Goblin fracote e ele vai morrer eventualmente. E é um jogo de humor, de RPG de humor, então é para te sentar, rir enquanto está jogando ele. Ele basicamente ele usa apenas D6, né, dados normais. Tu só precisa de 3, já é o suficiente. E a criação de personagem é rápido, porque tu rola elas. Hoje, com o advento dos OSRs, do Old School Renaissance ou Old School Revival, voltou-se essa ideia de tu rolar o personagem, de fazer o personagem de masmorras difíceis e que teu personagem vai morrer. Quando eu fiz o Malditos Goblins, eu me inspirei muito no Paranoia, em que tu morre com o teu personagem ele volta, né? E esse feeling que tinha de antes. Então eu posso dizer que o Malditos Goblins é um OSR, com certeza, em diversos pontos, né? Em características que acabou se criando. Mas antes de falarem, before it was cool. Mas bem, tu rola o personagem, então. Quando tu constrói o personagem, tu rola para ver qual a coloração do Goblin, sim, porque tem Goblins amarelos, vermelhos e azuis também. Uma ocupação, né, que é como se fosse a classe dele, e uma característica diferente para ele, além do equipamento. Então tu rola o personagem e ele pode ser qualquer coisa, certo? E é bem divertido, tu nunca sabe o que pode acontecer. Que tipo de Goblin vai vir. O jogo ele usa apenas 4 atributos e eles são bem diretos ao ponto. Um é o combate, que serve para o combate, ataque e defesa. Conhecimento, para saber coisas. Habilidade, para fazer coisas físicas, que inclui tanto o que seria um teste de força ou de agilidade, habilidade. E um atributo de sorte, porque goblins precisam de sorte, porque eles não sabem as chances e as capacidades deles. Então eles são aleatórios. Então, definitivamente, eles precisam de sorte. Nesse jogo é um RPG típico. O mestre, o narrador, ele vai basicamente dizer o que os personagens veem, atribui um tipo de teste, certo? Em um desses 4 atributos e mandar os jogadores rolarem. Eu explico um pouco melhor as regras adiante. Sobre o personagem, então, a coloração vai definir os teus atributos iniciais, certo? E a tua ocupação vai dar bônus nelas. Nesse sentido, ela é bem parecido com o Might Blade também. Ele pega o atributo, soma, tem o teu resultado final. E tem as características que vão trazer alguma coisa
divertida pro teu jogo. O teu Goblin pode ser insano, fedorento, gordo, fala errado, ter cicatrizes ou uma anomalia, que pode ser desde manchas rosas, orelha no sovaco, braço extra, mãos gigantes, 2 cabeças, etc. E as tuas ocupações, então, também te darão habilidades para usar no jogo. O jogo é basicamente isso, não tem nada a mais. Tá no nível 1, tu ganha essa habilidade, for no nível 2, vai nessa, e nível 3, vai nessa. Sim, só tem 3 níveis. Por quê? Porque teu Goblin vai morrer antes disso. Dificilmente ele vai conseguir passar do nível 3. Então não importa. E ele pode ser um mercenário, um caçador, um piromaníaco, um gatuno, um líder ou um xamã. E aqui o equipamento, que tu seta também aleatoriamente de acordo com a ocupação. Então, os testes, então, como eu havia dito, o mestre ou narrador vai escolher então qual atributo rolar. Na dúvida mesmo, qualquer coisa, e mesmo que esteja com preguiça, o mestre pode definir um teste de sorte. Então, o que acontece? Você vê daí quantos pontos ele tem, supondo que vamos fazer um teste de habilidade. O Goblin quer escalar uma parede. Então, vamos olhar na ficha do personagem quanto que tem de habilidade. Se tem 2, significa que tu vai rolar 2 dados. Se tiver 1, tu vai rolar 1. Se tiver 3, tu vai rolar 3 dados. E o que acontece? Você rola os dados e vê qual resultado é maior, certo? O resultado maior é o que saiu. Então, se tu rola um dado só, vai ter uma chance, né? E quanto mais dados tu rolar, maior a chance de tu conseguir um número alto. Aqui como exemplo, o jogador for fazer um teste de habilidade com dificuldade 3, né? O mestre estipula a dificuldade. O personagem dele tem habilidade 2 e por isso ele rola 2 dados. Os resultados caem 4 e 2, né? Por exemplo. O jogador decide escolher o 4, porque sempre escolhe, obviamente tu escolhe o maior. Como 4 é maior que 3, ele conseguiu passar no teste. Então tem que ser igual ou maior à dificuldade que o mestre impôs. E tem outras regras, tem regras de magias, e o nível funciona de forma diferente, não existe XP. Sempre que o Goblin derrotar, junto com outros Goblins, derrotar um inimigo, o que é feito? Tu faz um teste de sorte com dificuldade 5. Se passar no teste, ganha um nível. Simples assim. E tem a regra do erro Goblin. Sempre que o jogador rolar os dados e todos os dados caírem no 1, seu Goblin explode. Sem dúvida, não tem nada que questionar, o Goblin explode. Caiu 1. Então, se tu rola um dado só, tem bastante chance de cair no 1. Mais precisamente, 16,666%. E uma parte divertida desse jogo é as ações de combate. Então, tu não vai só atacar, né? Tu tem uma série de opções. Tu pode... o teu ataque, né? Então é sempre com um ataque um teste de combate contra a dificuldade 4. Só que, se tu passar, tu acerta. Só que a vítima pode tentar se esquivar, né? Então ela vai rolar um teste de combate contra o resultado que tu teve. Então, só que tu só pode se esquivar de um alvo só. Então atacar em bando é bem útil. E uma diferença que se a vítima Goblin receber um crítico, o crítico dobra, né? Mas se for um Goblin, não dobra. Essa é uma vantagem dos Goblins. O que acontece? Tu rola nesse teste. Se cair 1, ele explode. Normalmente quando cai 1, o Goblin explode. Então tu pode perder uma orelha, um olho, uma perna, um braço ou uma cabeça. É assim, se ele tiver 2 cabeças, ele pode continuar vivo, né? E tu pode pular em cima de alvos, certo? De inimigos. Então tu pode, um humano, tu pode pular e se agarrar nele, certo?
Tu só não pode fazer isso em outros goblins ou criaturas pequenas. Então tu pode pular, se agarrar nele e atacar, que ganha um bônus. Tu pode analisar, ficar um turno rolando teste de conhecimento, tu pode ganhar um dado extra no próximo ataque múltiplo, e uma regra bem divertida que é a cacunda. 2 goblins podem subir um em cima do outro e lutar como se fosse um só. Os 2 podem atacar, mas não poderão se esquivar. Todo dano sofrido será dividido igualmente pelos 2. Isso é bem útil e bem divertido. E agora, até aqui, eram as regras básicas do Malditos Goblins. Aqui vamos ver, então, o que tem a mais no Advanced. Então, aqui a gente tem uma série de aventuras pré-prontas e aleatórias. Tem basicamente 6 tipos, certo? Saqueadores de estradas, terrorismo goblin, saqueadores de cidades, invasores na caverna, bando vizinho e mate o rei. Você pode sortear aleatoriamente. Tudo pode ser aleatório, porque é goblins, afinal de contas. Obviamente, a aventura não precisa fazer nada. Basicamente, o grupo que estiver jogando com goblins vai querer atacar, seja lá o que for, vai inventar alguma coisa. Vamos atacar a carroça que está vindo. Eles podem inventar o que for. Mas aqui dá uma boa ideia. Fazer coisas aleatórias é divertido. E ele basicamente te dá tudo aleatóriozinho. Pode nem fazer nada e ir rolando aqui. Tanto é que temos regras para jogar sem mestre. Já vou falar sobre isso. Então, cada um desses lugares que estão aqui, celeiro, casa comum, que eles podem encontrar, eu descrevo aqui com porcentagens também do que tu pode encontrar. Então, se tu for numa casa vazia, pode ter uma chance em 6 dela estar vazia. Então, rola tudo aleatório. Pode ter uma mulher cuidando de 1d6 menos 1 filhos. Então, tu vai rolando aqui. A torre do grande mago, ela é alta. Tu tem uma dificuldade 6 para escalar. Possuir armadilhas explosivas. Faz um teste de sorte com dificuldade 6. Causa um 6 de dano. E por aí vai. Com o andar. O segundo andar da torre do mago tem um golem. Com itens mágicos em cima da mesa. E por aí vai. Aqui eu descrevo, então, como é a sociedade Goblin, como funciona, como é eleito um rei, que é basicamente o primeiro Goblin que falar, eu sou o rei, e ninguém falar nada, ele vira o rei. Sobre as tralhas de poder, que ele pode pegar um pinico, botar na cabeça e dizer que por causa que ele botou isso, ele é um rei, e se todo mundo acreditar, ele vira o rei. E algumas práticas comuns, como linchamento. Nós temos descrição de armadilhas e como funciona em regras de jogo. E essa é a parte legal. Nós temos um criador de masmorra, exatamente, onde seria o covil dos goblins. Então, tu pode rolar e determinar um tipo de masmorra, um templo esquecido, uma cidadela, um antigo laboratório, uma mina, e por aí vai. E rolando em tabelas, ele vai dizendo, cada vez que tu rola para determinar qual área ele vai montando da masmorra. Então ele pode achar uma sala comprida com uma porta no final, uma sala pequena com uma porta ao lado. Cada vez que tu encontra uma porta, tu rola para determinar o que tem a seguir. E alguns podem, para cada área tu rola para ver o que pode ter. Então pode ter coisa ou mobília. Então coisa tu rola nessa tabela, 2d6. Pode ter uma aranha gigante, ratos, fezes, mofo na parede, teias de aranha e por aí vai. E nota sempre no número baixo, sempre acontece alguma coisa, né? Pólvora pelo chão. O que acontece pólvora pelo chão, adivinha? Qualquer faísca pode explodir o local, causando 6 pontos de dano a todos. Lembrando que cada goblin tem 3 pontos de vida. Ou mobília, certo? Também num caixa explosivo. Aqui eu mostro um desenho de uma caverna que eu fiz rolando com a própria regra. Aqui nós temos uma série de itens mágicos. Itens mágicos, né, de humor. Então nós temos uma tocha mágica, que é uma tocha feita de madeira que acende quando tu molha com
água. Exatamente. Ele não acende com fogo, ele acende com água. Temos um escudo falante, que é um escudo tagarela. Se tu começar a falar, ele começa a falar sem parar. E tem uma espada brilhante, uma espada que está sempre brilhando uma luz azul, esverdeada. E na verdade é uma lâmina que só ilumina quando há goblins por perto, mas como vocês são goblins, ela está sempre ligada. Poção, que pode acontecer coisas aleatórias, obviamente num goblin explode, e por aí vai. Aqui temos uma série de inimigos comuns, alguns estão no PDF gratuito, mas aqui temos muito mais, incluindo regras para determinar o bando rival, que é o bando todo bando de goblin dos jogadores, o grupo de jogo, ele tem um bando rival, que é exatamente igual, só que com alguma característica diferente, que rola nessa tabela. Então, por exemplo, o teu contraponto pode ter cavanhaque, pode usar roupas de cores contrárias, ou pode gostar de usar chapéu. Porém, se o goblin do jogador gosta, este não gosta. E por aí vai. E aqui a gente tem uma série de regras opcionais. Eu recomendo muito a voz goblin. Funciona da seguinte forma, ela é bem opcional mesmo. Se o jogador estiver imitando a voz de um goblin, uma voz fina e toda errada, agora o jogador, enquanto jogar o jogo, ele sempre recebe um dado extra em todos os testes de sorte. Essa regra, se tu parar de falar como goblin em qualquer momento, tu perde esse bônus. Então isso é divertido porque o jogador não fica querendo falar o tempo todo. Regras para narrar sem um mestre. Para o pessoal do RPG Solo, tem um oráculo aqui, apesar de que quando eu fiz eu nem sabia que era oráculo. Talvez já tinha visto em algum lugar, mas a ideia é basicamente, quando tu quiser perguntar alguma coisa para o mestre, tu rola na tabela. E ele pode responder sim, claro que sim, não, claro que não. O que tu acha, que é aquela clássica pergunta para jogar a responsabilidade do jogador. E o teu goblin explode e faz outro. Essa é a resposta do mestre. Então, se tu quer perguntar para o mestre, pensa duas vezes, porque se cair teu goblin explode. Então, isso ajuda também a fazer com que os jogadores não ficam perguntando o tempo todo, certo? Regra para PVP, sim, PVP, porque Goblin é aleatório. Regra para usar o Card Goblins, em vez de criar personagem, tu compra uma carta de Card Goblins. Algumas brincadeiras explicando o que é a pólvora e a Dead Magic, né? Por que tem pólvora nesse jogo? Tem pólvora porque é divertido explodir Goblins, simplesmente por isso. Então temos uma classe, se quiser substituir, que é o Mercador. E tem mais uma classezinha extra aqui, que é o Super-Herói, que é um Goblin que acha que é um super-herói. E no nível 3 ele realmente ganha um superpoder. Nível 2 ele pode voar com uma capa. Nível 1 ele tem uma identidade secreta. Sempre que ele troca o óculos, o chapéu, a máscara, ninguém percebe que é o mesmo, que não é a mesma pessoa. Mas Goblin, quer dizer. Goblin não é pessoa. E aqui nós temos então uma tabela nova para ocupação, uma tabela nova para coloração, com a pele cinza e a pele fosforescente. E algumas características novas, perguntas frequentes, e é isso. Uma série de fichas, obviamente várias fichas de personagem, porque tu vai fazer várias. E é isso aí. Esse é o Malditos Goblins, o Advanced Malditos Goblins. Vocês podem conhecer o Malditos Goblins, pode baixar gratuitamente no site da Coisinha Verde. E o Advanced você encontra na loja coisinhaverde.com.br/shop. Isso aí, pessoal. Fico por hoje e até a próxima.